título, Daniela? Traz aqui para nós. Qual o título dessa lição? Lê para nós. Uma longa caminhada com Deus. Cara, para uma longa caminhada, o que você precisa? O primeiro passo. O primeiro passo é muito importante. E se você escolher no primeiro passo andar com Deus, então a caminhada será abençoada, meus irmãos. Vamos lá então? Lê pra gente o texto chave, Daniela. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Meus irmãos, sabe, ele andou com Deus. Ele tinha uma intimidade tão grande com Deus que Deus o levou para si. Mas quando foi que houve essa mudança? Ele disse que foi quando ele teve o seu primeiro bebezinho, o seu filhote, Matusalém. Vida longa. Eita, meus irmãos, ele com a experiência, sabe, tem tanta gente que muda quando tem o primeiro filho, gente. Tem tanta gente que se torna mais terno, mais carinhoso. Enoque, com aquela experiência, aprendeu o amor do pai para com o filho e do filho para com o pai. E isso mudou toda a sua existência. Vamos estudar então a lição Sábado, Daniela, aí para nós. Enoque era um homem que andava tão intimamente com Deus que foi finalmente trasladado para o céu sem que se passasse pela morte. Tu já pensou? Você andar tanto com Deus, ter uma intimidade tão grande com Deus, aí tu fala assim, mas Terol, será que é possível eu hoje, no mundo que eu vivo hoje, andar com Deus, ter uma intimidade tão grande assim? Pode, meu irmão. Você pode. Primeiro, lendo a Bíblia, fazendo a lição na escola sabatina, ajudando o teu próximo, orando sem cessar, sendo alegre, testemunhando da verdade, Obedecendo aos 10 mandamentos. obedecendo aos pais, indo aos cultos regulares, escutando músicas sacras, evangélicas, cristãs, assistindo o canal Novo Tempo, tomando o suco da Super Bom. Irmão, você está tão íntimo com Deus, tão próximo a Ele, que você só vai ter bênçãos. E se passar por dificuldade, você estará no seu porto seguro, que é o Senhor Jesus Cristo. Dá sim para ter comunhão com Deus, porque no tempo que Enoque vivia, o mundo já estava numa situação decadente, terrível de violência. Ou seja, é você que faz a diferença no meio que você vive. Você é o sal e é a luz. Vamos lá então? Domingo! Andar com Deus. Não é isso? Então, só frisando mais uma vez, meus irmãos, quem anda com Deus tem um semblante diferente. Sabe quando você passa e alguém diz assim, ó, ei, aquele ali é um homem de Deus. Sabe quando você passa e alguém diz assim, olha, é tão bom conviver com você. Você mostra para nós, transparece uma coisa tão boa. Sabe o que é? As pessoas começam a ver Cristo em nós. De tanto, sabe, aquilo que você contempla é aquilo que você vai refletir. Ou seja, de tanto você contemplar Deus, você vai refletir Deus para as outras pessoas. Diz que não dá para esconder uma luz debaixo de uma aresta, de um canto. Não dá mesmo, sabe por quê? Porque a luz ela brilha no escuro. Abaixa uma fagulha de luz para iluminar uma grande extensão. Meus irmãos, nós temos que ser luz, nós temos que ser o sal. Fazer a diferença onde nós andamos, meus irmãos. As pessoas têm que ver Cristo em nós, têm que ver o nosso modo diferente de viver, a nossa alimentação. O meu jeito de viver cristão. E isso vai contaminar outras pessoas. Contaminar-se no sentido do bem, para que outras pessoas saibam como é bom servir ao Senhor. Lição de segunda-feira. O nascimento de Matusalém foi o ponto fundamental na vida dele. Na vida dele, Enoque. Um dos segredos na vida de Enoque que o levaram para tão perto de Deus foi a oração. Esse meio importante da comunicação se tornou tão importante para ele quanto a respiração. Respirei, Dani. Falar com Deus é a respiração da alma. Isso, a oração é a respiração da alma. Tem muita gente que diz que a oração é a chave para abrir os celeiros do céu que está cheio de bênção para derramar em tuas vidas. Meus irmãos, eu já falei, o fato de daquela criança ter nascido mudou o coração dele. Ele entendeu o amor de Deus pelo ser humano. Vocês sabiam que Enoque teve grandes revelações? Deus fez grandes revelações para ele. Mais tarde, quando chegar mais na frente da lição, vocês vão ver que coisa. Olha, Deus mostrou para ele coisas maravilhosas. Mostrou o dilúvio, mostrou Jesus vindo nas nuvens. Mesmo, está tudo registrado. Inclusive, se você ler lá em Judas 14:15, é mais para frente, mas eu não consigo me conter. Quando você está com Deus, meus irmãos, Deus te revela coisas maravilhosas. Deus tem um plano especial na minha e na tua vida. Então, quando
Enoque compreendeu o carinho de um pai pelo filho, de um filho pelo pai. Ele entendeu o amor de Deus pela humanidade em dar o seu filho. Você já pensou alguém dar o seu próprio filho para salvar a humanidade? Será que você teria que dar o seu filho para salvar um parente, um irmão? Até poderia, né? Agora já pensou? Jesus deu o seu filho para salvar bandidos, criminosos, pecadores. Tu já pensou? Será que você teria coragem de fazer isso? Sim, Deus deu a vida por todos. Agora, você tem o livre-arbítrio, se você vai escolher a salvação ou a perdição, ou Jesus, meus irmãos, ou o inimigo. Tem muita gente usando seu livre-arbítrio para se perder. Meus irmãos, Deus deu a vida por todos, mas nem todos querem a salvação. Vamos lá, Daniela, então? Lição de terça-feira! O pecado avançava, mas houve um grupo de pessoas que se mantiveram fiéis a Deus. Deus revelou a Enoque que o mundo seria destruído por um dilúvio. Lembra que eu falei? Também foi lhe mostrado o plano da salvação de uma forma mais ampla. Ao ser levado para o céu, Enoque foi o primeiro habitante da terra a entrar pelos portais da cidade santa. Ele representa a recompensa de vida imortal que os obedientes receberão por meio de Jesus. Meus irmãos, sempre teve um povo restante, um remanescente, um povo pequeno, mas que guardava a lei de Deus, um povo que obedecia a Deus. E assim foi no tempo de Enoque. Enoque fazia parte de um povo seleto, mas Enoque se destacou porque Enoque andava com Deus, Enoque andava em oração, sabe? Ele andava e conversava com Deus. Talvez ele lavasse a louça e tivesse com pensamento em Deus. Talvez ele estivesse arando ali o terreno e com pensamento voltando em Deus. Talvez ele estivesse estudando alguma coisa e estivesse pensando em Deus. Tudo que ele fazia, ele tinha comunhão, ele tinha relacionamento, ele vivia com Deus em todo momento. E nós podemos viver assim, seja estudando para o Enem, seja preparando para uma prova, seja em casa, seja lendo a lição, seja dirigindo, sempre com o pensamento voltado para Deus. Sabe o que é viver com Deus 24 horas? Sabe aquela experiência que você tem no sábado, que já é um dia maravilhoso, que você sente a presença de Deus, onde tudo é santo? Pois é, meus irmãos, e deixa eu te falar uma coisa maravilhosa. Esse homem Enoque, ele foi levado para o céu, de tanto que vivia com Deus. Deus disse assim, vou tomar ele lá da terra. E ele é uma das primícias aqui da terra. Ele foi o primeiro habitante da terra a entrar nos portais da santa cidade, da Nova Jerusalém. E te digo mais, representando, meus irmãos, os vivos que serão levados para o céu, porque acreditaram em Deus e tiveram uma comunhão tamanha de viver com Deus. E Moisés representa aqueles que morreram e serão ressuscitados pelo poder de Deus para viver com ele no céu, porque no céu não vai mortos, meus irmãos. Morto não vai nenhum. Como tem muita gente que fala que tem gente que morre e vai para o céu. Não morre, não vai para o céu não. Morre, tem que ser ressuscitado, tem que morrer crendo em Cristo para ser ressuscitado para morar no céu. Então, meus irmãos, Enoque e Jesus, teu sacrifício vale a pena. É por causa do teu sacrifício que nós temos direito a continuar aqui no céu. E Jesus disse que viu uma visão assim, sabe? Ele viu eu, viu a Dani, viu vocês aí, numa visão linda, meus irmãos. E ele viu que o sacrifício dele tinha poder, que o sacrifício dele tinha valor, que o amor dele é tão enorme que alcançaria muita gente. Muitos aceitariam o seu sacrifício, muitos se arrependeriam, muitos mudariam de vida. Deus quer mudar o meu e o teu coração. Se entrega a Ele, meus irmãos. E Jesus foi e disse, não seja feita a minha, mas tua santa vontade, ó Deus Todo-Poderoso. E Ele tomou o cálice, meus irmãos, e se entregou por mim e por você, para que nós tenhamos direito à vida eterna. Amém, meu povo? Amém. Amém. Vamos lá, Daniela, então, quarta-feira! Que coisas em sua vida criam distância entre você e Deus? Meus irmãos, será que é aquela música? Será que é música mundana, Daniela? Será que são... É aquela comida? Será que é comida mundana, comida que não te fazer pro teu corpo, pro teu organismo? Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Se você colocar coisa que deixa a tua mente embotada, que deixa a tua mente anuviada, que deixa a tua mente turva, com dificuldade de entender, de perceber as coisas, de perceber o bem e o mal. Meus irmãos, tem muita gente colocando coisas ruins no seu corpo, fumo, bebida, comidas imundas. E o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E você está destruindo o templo do Espírito Santo. E o teu corpo será destruído no final, meu irmão.
porque Deus não pode habitar? Será músicas mundanas que estão perturbando a tua mente, o teu caráter, o teu jeito de ser, meus irmãos? Será que são séries ou filmes? Espíritas, mundanos, colocando pensamentos que não são os pensamentos de Deus, idólatras, meus irmãos. O que é que está te afastando de Deus? Serão as amizades? Será o cinema? Serão os filmes? Serão os sites? Serão as obras da carne, meu irmão? Tudo isso tem afastado você de Deus. Porque as coisas que te levam para Deus, meus irmãos, são os frutos do Espírito Santo. Amor, bondade, longanimidade, caridade. Meu irmão, as obras do bem, dos frutos do Espírito Santo, meu irmão, são fáceis. Agora, as obras da carne, meu irmão, só te afastam de Deus. São coisas más e ruins. E cada vez você vai mais para longe de Deus. Que nós possamos escolher a oração, a leitura da Bíblia, a comunhão com Deus, a comunhão, o amor entre os irmãos. Meus irmãos, amemos-nos uns aos outros e a Deus em primeiro lugar. Vai lá, Daniela, então, flash de quinta-feira! Depois do nascimento de seu primeiro filho, Enoque alcançou uma experiência mais elevada. Quando viu o amor do filho por seu pai, sua confiança pura em sua proteção, ao sentir a profunda ternura de seu coração por aquele primeiro filho, ele entendeu uma lição preciosa sobre o maravilhoso amor de Deus no dom de seu filho. O infinito amor de Cristo demonstrado em Cristo, o infinito amor de Deus demonstrado em Cristo acabou se tornando tema de suas meditações de dia e de noite. Enoque procurou revelar esse amor ao povo ao seu redor. Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Meu coração já se enterneceu quando eu vi a enfermeira com essa menina em seus braços. Eu vou dizer que a primeira visão que eu tive, ela era igual à minha mãezinha amada. E quando meu filho nasceu, o Jonathan, o meu coração também bateu muito. E como minha vida mudou depois do nascimento dessas pessoinhas maravilhosas, da Daniela e do meu filho Jonathan. Isso é um testemunho pessoal de como minha vida foi transformada. E é transformada, sabe por quê, meus irmãos? Porque a gente tem que deixar um exemplo para esses meninos. Assim como você, professor, assim como você, pai que está assistindo isso, nós precisamos dar um exemplo de bom caráter para os nossos filhos. E assim, Enoque compreendeu o carinho, o amor de Deus, a entrega, ao entregar o seu filho Jesus para vir à terra morrer por mim e por vocês, meus irmãos. Já pensou em entregar o seu próprio filho? Então, aquilo foi o tema. Enoque era considerado como um profeta, sabe por quê? Porque ele pregava, ele respirava isso. Que nós possamos orar sem cessar, meus irmãos, e dar exemplo e testemunho. A nossa mente tem que ser transformada, meus irmãos. Não se moldar a esse mundo de pecado hoje, onde existe imoralidade, perversidade, violência, tanta coisa mais ruim. Pelo contrário, a nossa mente tem que ser transformada pela renovação da nossa mente. E em Cristo Jesus nós somos novas criaturas. Amém, meu povo? Amém. Sexta-feira, Daniela, olha para nós. Você terá a oportunidade de se posicionar contra o pecado e tornar simples a graça inigualável de Deus. Deus está convidando você para caminhar diariamente com Ele. Se hoje ouvir a sua voz, você aceita, né, Daniela? Você aceita? Não endureçais o vosso coração, meu irmão. Deus está te esperando. Deus morreu de braços abertos, meu irmão, esperando a sua entrega, esperando que você mude, que você faça um giro de 180 graus, que você se converta. Que, olha, meus irmãos, está próximo a vinda do Senhor Jesus. Eu já ouço os passos de um Deus que se aproxima, meus irmãos. Olha o cheiro da eternidade chegando aí, ó. Eita, Jesus está vindo nas nuvens do céu, meus irmãos. Meus irmãos, entregue a tua vida a Cristo. Faça que nem Enoque. Comece a andar com Cristo para que você possa ser trasladado. Que os anjos te levem até Jesus, lá nas nuvens do céu. E nós vivamos com Ele eternamente. Amém, meu povo? Tchau, espero ter ajudado nessa lição. Tchau!